e vira com status de ministro. Tribunal de Conta da União, Tribunal de Conta do Estado, Tribunal de Conta do município, aí você Tribunal de Conta para tudo quanto é lado. Tá? Num país que tem esses problemas seríssimos que nós estamos falando, né, de baixo emprego, valores de salário baixo demais, não temos emprego qualificado. Engenheiro no Brasil está dirigindo Uber. Não, a gente tem emprego qualificado. A gente tem pessoas qualificadas, quero dizer. Não foi isso que ele quis dizer? Valores de salário baixo demais. Não temos emprego qualificado. Engenheiro no Brasil está dirigindo Uber. Não tem emprego qualificado ou não tem pessoas qualificadas para os empregos que existem. Talvez possa ser isso que ele quis dizer, né? Às vezes a gente estrutura o pensamento, tem alguma coisa desvia a nossa atenção ali, ou não quer perder a linha de raciocínio e pega qualquer coisa que vem de primeira ali para poder falar, né? E às vezes a gente nem se dá conta de que fez isso. Mas eu acho que existem profissionais qualificados, porque ele está falando que tem engenheiro que é Uber. Eu acredito que ele esteja falando que não tenha, talvez, oportunidade, né? Não tem emprego para essas pessoas, ou talvez o emprego que é oferecido oferece um valor muito baixo. Fudido. Tá? Emprego técnico de qualidade. Não tem profissional no mercado, nós não formamos. Sabia? Tem falta de emprego técnico. Não, eu tenho formação técnica. Eu, por exemplo, tenho formação técnica. Eu tenho formação técnica em segurança do trabalho. Mas não consegui emprego, não consegui fazer... Realmente me fugiu o nome. Estágio. Não consegui fazer estágio. Eu não tive essa oportunidade de fazer estágio. Então, eu me formei, tenho nível técnico em segurança do trabalho, mas... nunca tive a oportunidade de exercer isso sequer por um estágio. Então, meio que eu não tenho experiência alguma nisso. O que tem é mão de obra para emprego basal. Que o cara não quer também, porque o salário é baixo demais. Aí eu vou pro cara. Se o cara consegue 800 conto por mês num Bolsa Família, tá? Tem que ralar o mês e não estou dizendo nem que ele é preguiçoso. Eu não estou fazendo essa conta da direita canalha que para eles acham que todo mundo tem que morrer de fome. Não é nada disso, não. É o seguinte, eu estou falando que eu estou me colocando no lugar do cara. Bem, o governo me dá 800 prata, eu faço um bico aqui, ali, eu colo lá, daqui a pouquinho eu ganho 2.000, tá tudo bem. Eu vou atravessar a cidade em 3 condução para ir para voltar, 3 para ir, 3 para voltar, para ganhar 1.500. Mas eu acho que até faz sentido. Acho até que tem lógica esse tipo de raciocínio. Né? A pessoa tá ali, pega um dinheirinho, né? Pô, peguei R$800. Eu vou fazer um bico aqui, um emprego informal, que no Brasil é bem grande, né? Emprego informal, apesar da crescente, de ter uma crescente alta de emprego de carteira assinada. A gente tem muitas pessoas em emprego informal. No emprego informal, você não assina carteira, né? Você faz uns bicos, como ele está falando aqui, né? E tira um trocado de fora. A questão é que, se a pessoa está indo para os R$800 do governo, que ele está falando aqui, que é R$800, que é um valor que não dá para nada. Esse valor aí é de uma semana, talvez, uma semana e meia. Nem completo, talvez nem complete 2, não sei. Bom, a questão é que não dá para o mês, né? Se um salário mínimo não dá para o mês, R$800 também não vai dar. Mas se a pessoa já está indo para os R$800, é porque ela já não tem alternativa. Ela já não tem opção para onde ir. Então a opção que resta para ela é os R$800. Porque assim, as pessoas têm no imaginário de que as pessoas vão optar por não trabalhar e pegar os R$800 que o governo dá. Mas é um valor muito, muito pequeno. Não dá. Tem gente que imagina que as pessoas ficam fazendo fábrica, ficar fazendo filhos. Mas a realidade nem é essa.
Isso daí é trabalhar muito com a questão do imaginário popular. Porque se a pessoa está indo para os R$800, para esses R$800, ela já não tem mais... É a opção que restou. Porque eu desconfio muito de que as pessoas não gostariam de estar pegando esses R$800. Acho que elas gostariam de estar pegando bem mais do que isso. E mesmo assim, se essa pessoa tem condições de pegar um emprego informal, eu não acho que ela vai querer ficar esperando o governo ter todo aquele processo burocrático para ela ver se ela vai conseguir ou não. Porque o fato de ela entrar com o nome lá, tem toda uma análise, tem várias coisas, vários processos que acontecem antes. E a gente sabe como no Brasil as coisas são devagar. Principalmente quando se trata de nós, o povo. Né? Que a burocracia é horrível. Então, se a pessoa está indo para os R$800, é porque ela não tem mais para onde ir. Se ela tem opção de fazer bico, olha, ela pode até entrar, botar o nome lá, vou ver aqui se eu consigo e vou continuar fazendo bico. Pode ser. Pode ser. Né? Não vou ser ingênuo aqui de achar que não tem gente que faça isso. Num país tão grande como o nosso, com tantas pessoas morando aqui, você vai ter gente fazendo de tudo, né? E ter que trabalhar o dia inteiro? Eu consigo produzir mais e ganhar mais. Então eu tenho isso aqui. Então o que eu tô te falando? Mas pro bico, para você ganhar R$2.000 de um bico é muita coisa. Que bico seria esse para ganhar R$2.000? Que cálculo é esse que ele tá fazendo? Eu tô vendo aí as empresas aí exigindo um monte de coisa, não querer pagar nada. E aí a pessoa não vai, prefere ser Uber do que desvalorizar ela. Ela se sentir desvalorizada por aquilo que ela se dedicou para obter como conhecimento. O que acontece? Eu chamo isso tudo de efeito borboleta. Quanto mais você mexe, mais merda vem. Tá? Cada vez que você muda alguma coisa, cada vez que você mexe no passado, o futuro embola. Tá? Porque você quer mexer naquilo que passou. Então eu vou mexer nisso aqui. Não deu certo. Aí a gente começa a remendar. Remenda. Aí que eu tô falando assim, eficiência aqui só existe uma. Duas. Uma beneficiar político. Só beneficiar político é a única coisa que tem. As mudanças que tem aqui é para beneficiar político. Você vê a situação, vamos mudar isso aqui, e leis arrecadatórias. Só. Mas sabe o que é, Rubão? Não, mas também tem a questão do privilégio, né? Porque o político, ele não é só a questão do político estar ali querer se beneficiar. Porque, veja, eu nem acho que a situação... Eu acho que... O que eu acho? Eu acho que, do ponto de vista geral, a impressão que dá para as pessoas é essa. De que lá esse pessoal não está interessado em nada, só quer mamata, fica lá, o que eu chamo de fazendo guerrinha ideológica, né? Lutando ali quem é que cheira melhor, quem é o mais cheirosinho. Enquanto isso, a situação da população, do povo, não muda de forma substancial, concreta, de uma forma do qual ela realmente se dê conta de que, nossa, as coisas realmente mudaram. No final, a sensação que as pessoas têm é isso. Porque, agora, o que é muito curioso, né? Porque a gente fica vendo esse pessoal aprovando umas coisas estranhas, né? Mas ninguém para pensar por que a minoria do nosso país se dá bem nesse processo. Inclusive, muitas pessoas tendem a defender essas pessoas, né? Eu vou te falar, você já falou, ele tem uma estrutura gigante ali por trás, e o político, às vezes, ele não precisa nem ser
um cara brilhante, inteligente, um estrategista. Porque ele tem estrutura para compensar tudo isso. Ele consegue pagar, ele consegue ter secretário, gente capacitada. Ele fala assim, eu não sou bom nisso, vem cá, faz isso aqui para mim. E o que eu percebo aqui de um bom tempo para cá é que o político aqui, ele não é mais o fator decisivo, sabe, no Brasil. Que ele lá, ele é fantoche, então ele não tem que ser culpado nem cobrado por quase mais nada, sabe? Ficou tipo assim, uma relação de que o político, ele só é um fantoche. Que o inimigo maior é o imperialismo e que ele vai foder todo mundo. E que o político, então, como existe um vilão maior, ele é uma peça dispensável ou desconsiderável ou que realmente não faz diferença no tabuleiro. Não, é o seguinte, cara, é porque ele está a serviço de alguém. Ele deixou, ele não está a serviço do povo. O político, um deputado federal não está em Brasília preocupado com quem elegeu ele. Está cagando e andando. Até porque a maioria do voto ele comprou lá embaixo mesmo. Ele gastou milhões, gastou muito mais do que ele vai ganhar lá. Ele já... Olha, é um caso que é possível. Eu acho que tudo que ele fala aqui tem uma probabilidade muito grande de acontecer ou ter acontecido na prática. Porque, como eu falei, nosso país é muito grande, são muitas pessoas, não tem como você controlar isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas não são exatamente bem assim, né? Com quem elegeu ele. Porque, veja, ele fala que os políticos compram, mas realmente, pode ter esse caso. Mas vamos parar para pensar das pessoas que financiam os políticos. Porque a pessoa que financia um político, veja bem, olha a distorção da nossa democracia. Uma pessoa que é financiada por alguém, ela passa a ficar comprometida nesse momento com o financiador. Porque se uma pessoa financia outra, alguma coisa ela vai querer em troca. Ela não faz só isso. No Brasil, nenhum empresário faz isso pensando no Brasil. Apesar de eu achar que, na verdade, até possa existir esses casos. Né? Não você aqui decretar nada, né? Essa pessoa que vota, que financia esse político, ela não está com uma vantagem em cima de mim? Porque ela passa a ter uma vantagem, né? Aí, nesse momento, o político que chegar lá, qual vai ser a prioridade do político? Quando é esse caso? Porque aqui ele está falando que o político compra, né? Mas muitas vezes o político é comprado. E nesse caso, né? O político entra lá. Você veja que o nosso sistema democrático não nos protege desse tipo de coisa. Então o cara pode chegar lá e começar a aprovar um monte de coisa a favor de quem financiou ele. E aí como é que a gente fica? Como é que a gente fica? É aí que eu falo, né? O político promete, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tem que criar um mecanismo de punição. Pagar uma multa, não sei. O cara não pode chegar lá e falar tudo que a gente quer ouvir para assumir o lugar lá e não fazer o que disse que ia fazer. Aí chega lá, é acordo. E é umas coisas assim que a gente não sabe direito. A gente vê as notícias, foi decidido não sei o quê, mas as nuances. Não sei se a gente tem acesso a isso. Deixa aqui nos comentários. Se o governo publica alguma coisa. E as notícias que a gente tem é da mídia. Então seria interessante saber. É interessante esclarecer, né? Mas de qualquer forma, nessa situação, você veja que eu, como eleitor, diante de um cara que também é um eleitor, mas que está pagando, eu já estou em desvantagem. Então, o que vai ser a minha voz perto da voz de uma pessoa que financiou um político? E outra, se essa pessoa financiou o político, teve capacidade de financiar uma coisa,
né? Que a maior parte da população, para fazer isso, tem que fazer uma vaquinha. Então já é uma pessoa que é diferente. Já é diferente da nossa sociedade. Então deve ser uma pessoa que tem trânsito, né? E aí? Democrático, isso é justo, não é? Obviamente que eu tendo a acreditar que... Eu acredito que não é justo. Mas, pro nosso sistema, tá tudo certo. Tá cagando e andando. Até porque a maioria do voto ele comprou lá embaixo mesmo. Ele gastou milhões, gastou muito mais do que ele vai ganhar lá, ele já gastou lá embaixo. Então ele não tem compromisso, ele não tem nenhum compromisso com o povo. Ele não tem nenhum vínculo com o povo. Então, mas... Ele não vai para lá para defender o povo, não vai para lá para porra nenhuma. Você vê aí, o cara. Você vê. E outra coisa, eu falo assim, a própria população, o senso crítico da pessoa, porque o senso crítico da pessoa vai embora quando ele começa a pegar lado. Ele pega lado de um lado, pega lado de outro, ele transforma aquilo ali em torcida. Você vê aí o Tarcísio. O Tarcísio é um lixo. O Tarcísio não, porra. Não, mas eu tô falando, o Tarcísio é um lixo. E é o seguinte, o povo de São Paulo, falta carregar ele nas costas. Só falta carregar ele nas costas. O cara daqui a pouquinho vai dar um medidor de oxigênio para cada um. Ele vai cobrar por respirada. Daqui a pouquinho ele vai cobrar, só falta ele cobrar o povo de São Paulo por respirar. Acabou com a Cracolândia, né? O cara acabou com a Cracolândia, e daí serve para quê? Acabar com... Mas vai resumir o governo todo dele porque ele acabou com a Cracolândia? Não, é claro que eu acho que ele tá aqui, né, dando uma provocada, mas tipo assim, o que acontece? Eu acho... eu tenho uma grande crítica em relação a esse modelo neoliberal que a gente tem, né? Porque eu acho muito curioso, né? O discurso de que, não, a gente não pode ter a ditadura aqui, né? Do proletariado, comunismo, que absurdo, porque esses trabalhadores aí, eles querem... Beleza, né? Tá bom, esse é o discurso. Só que assim, por que o outro lado pode tudo? Entende? Por que o lado, a pessoa que é a favor do capitalismo, do capital, é neoliberal, por que tudo isso pode? E o outro lado é oprimido, é reprimido, é apertado. Por que isso? Porque na Constituição não está escrito isso daí, não. A Constituição diz que o Estado tem que cuidar de todo brasileiro. E que história é essa? Eu quero dizer que o cara vira político, assume e não quer seguir isso? É mais uma distorção, tá vendo? Que a impressão que dá é que a prioridade não é essa. Aí vem esse Tarcísio, privatiza tudo. Ou seja, quando um político privatiza alguma coisa, que as pessoas, que legal, é simplesmente o meu dinheiro foi para ali e agora está sendo dado de banana. A sensação que eu tenho é essa. Olha aí o que estão fazendo com o meu tempo de trabalho e de imposto. Que eu construí para o meu país para ficar melhor, aí a pessoa pega e vende, privatiza. Eu não acho isso interessante. Então, meu dinheiro serve para quê, então? Para fazer acordo aí? Para esse capitalismo aí que pode tudo? Não tem freio para nada? É desregrado? Olha que coisa estranha, né? Vê lá na Constituição se está escrito isso lá. Talvez é por isso, né, que eles não queiram que a gente tenha Constituição, não quer. A gente deveria ter de graça isso, né? Toda esquina tinha que ter um livro desse. Põe uma caçamba aí, joga fora, os velhos pegam o mesmo papel
recicla, faz um novo. E todo ano renova. Usa o mesmo papel. É possível fazer isso. Sabe, eu pago muito imposto. Depois esse pessoal vai ficar reclamando aí de golpe. Que quer esconder tudo da gente, né? Com a Cracolândia. Olha, a responsabilidade dos nossos políticos, que é absurdo. O pessoal aí reclamando desse Dias Toffoli aí, com essa coisa de Banco Master. Tudo ali tá muito estranho. Mas eu acho mais estranho ainda é que o pessoal da esquerda critica, mas não critica quem botou ele, né? Critica quem botou ele. Porque ele tá lá, ele não pediu permissão pra mim, não. Pra tá lá. Foi uma pessoa que eu votei que botou ele lá. E ela não me perguntou se eu queria, essa pessoa. Quando essa pessoa botou esse Toffoli lá, ele tá pensando no Brasil? É essa coisa desses acordinhos aí que eles fazem. É pra manter a governança. Que sempre tem uma desculpa, né? E é sempre uma desculpa pra quem paga o salário, né? Onde é fácil de acabar. É o que você falou, né? Até A Cracolândia faz. está dividida por São Paulo, agora estão todos andando por tudo quanto é lado. Tá? Então é o seguinte, acabou com a Cracolândia. Sabe, acabou com a Sabesp também. Aumento de 600% na conta, de 300% a 600%. 600% foi o aumento que tiveram os executivos. As demissões embaixo foi do PDV para o pessoal que está embaixo. Ele vendeu as ações com prejuízo no dia do pregão de 15%. Só aquilo ali é um roubo. O cara fica igual, eu chamo ele de tarado do martelo. O cara batendo no martelo lá, desesperado, querendo vender. Cara, que programa de governo é esse que um governador fala assim, eu vou entrar aí para vender, olha, deixa eu administrar o podcast de vocês, quando vocês voltarem eu vendi tudo. Tudo que tiver lá agora vocês vão pagar aluguel. Era de vocês, né? Eu fiz um negoção. Vendi tudo por 10% do valor, né? E agora vocês pagam aluguel. Televisão alugada, microfone alugado, tudo é alugado. Não era pra ser diferente, né? Ele fez isso aí no governo Bolsonaro inteiro, né? Exatamente. Privatizou tudo. Quem esperava algo diferente? Exatamente. Ou igual o Paulo Guedes aí, um bandido de marca maior, pegou uma porra de um tamborete e transformou num dos maiores bancos do Brasil. Mas quando ele o entrou... bolsonarista, ele coloca o Paulo Guedes lá em cima, Mas né? o bolsonarista... E na pandemia, a gente ficou insuperável. O bolsonarista, o eleitor do Bolsonaro é uma coisa. Agora, o bolsonarista, o que consegue só enxergar o Bolsonaro... Cara, primeiro que é o seguinte, se eu fosse bolsonarista, no dia que o Bolsonaro entrou no Supremo e falou que ia fazer uma piadinha e chamou o Alexandre de Moraes para ser vice dele, eu nunca mais olhava para a cara dele. Então, esse é o problema. O problema é que as pessoas ficam idolatrando os políticos, sendo que, na verdade, a gente deveria estar cobrando eles. Eu acho terrível que eu vejo uns canais de esquerda, que eu não tenho como provar, mas que eu tenho uma desconfiança tão grande de alguns canais que eu vejo. E assim, os caras batem muito, criticam muito o Toffoli, mas eles não criticam quem botou o Toffoli. E até onde eu sei foi o Lula, não foi? Pra que fazer isso? Pra levar, conduzir a pessoa, né, a manter esse sistema assim como tá. Eu, particularmente, eu vejo que o que o PT fez não foi quase nada. Porque para um povo que é carente e não tem nada, qualquer migalha é muito, né? Então, o nosso povo carente, aí chega o Lula, dá um trocinho, né? E todo mundo fica maravilhado, né? Mas ele não faz muita coisa. Ele faz muito pouco. Deveria fazer muito mais.
E aí essa questão ainda de privatizar. Eu acho o Lula neoliberal, mas não nesse sentido. Ele faz muita concessão, né? PPP. Ele é neoliberal assim, né? Um governo neoliberal, mas que vai por essa via, né? Ele não é um translocado que privatiza. Ele vai aos poucos. Às vezes isso é até pior, né? Porque quando você não sente, quando você vê, já se acostumou com a situação, já acha natural. Não, Eu nunca mais bolsonarista olhava. perdoa. Agora, é aquilo, né? Você tem ali o político, você idolatra, você gosta do político e defende o político. Quanto, na verdade, você deveria estar sendo estimulado para criticar, para cobrar. Porque, veja, se é o político que conduz sempre a política através da militância, a militância vai ecoar aquilo que o político quer, a gente não está mexendo estrutura de nada. Inclusive nessa questão do sistema político. Que a gente fica ali correndo para ficar junto do político. Se a gente não critica e não cobra e o cara não sente a pressão, a tendência é o cara ficar em cima da gente. Ou do político, da política, sei lá. Seja quem for. E aí a gente dá na mão do político a faca e o queijo, e ele conduz e faz a população aí de boba. Vê só se não é isso que acontece. Que o político não mobiliza, não faz nada, não mexe nada, mas está ali, ó, alimentando a militância, as pessoas, para fazer com que as pessoas lutem para manter esse sistema. Como tá? Porque na questão econômica, eu estou falando da questão econômica de uma maneira mais profunda, estrutural, de uma maneira de... né? Eu sei que as coisas não são da noite para dia, não são da noite para o dia. Eu sei que você tem que construir um trabalho, é um trabalho demorado, é um trabalho árduo, é trabalho de formiguinha. Mas eu não vejo essa mobilização, não para isso. Eu vejo para manter o sistema aí do jeito que está mesmo, e é isso. Os dois lados. Por isso que às vezes eu critico essa guerrinha ideológica de direita ou esquerda, porque parece que direita ou esquerda está ficando acima do Brasil. E a impressão que eu tenho é que parece que a ideia é essa. A gente ficar batendo a cabeça aí com direita e esquerda e não resolve nada. Só perdendo tempo para ficar defendendo o político, que deveria estar sendo cobrado. É funcionário. Eu pago. Eu carrego o país nas costas e ainda pago esse cara. Não vou ficar aplaudindo o cara quando eu vejo que o cara quer ser malandrão. Fala uma coisa, chega lá, fala outra. Faz uma coisa, depois diz que não fez. Não, mas é o que eu tô falando. Eu nunca mais olharia pra cara dele. Assim, porra, esse cara não pode me representar. Aí a população fica com essa impressão, né? Pô, o cara tá ali, ele só quer se beneficiar. Mas parece que, né? Tá mantendo o sistema ali para manter do jeito que tá. Qual é a intenção do político quando ele faz isso? Do PT, quando faz isso? Qual é a intenção? É para manter, não é não? Vamos refletir sobre isso. Se faz sentido isso que eu tô falando. E às vezes eu acho que eu fico imaginando coisas de tão fantasioso que é esse nosso país. Não pode fazer isso. Eu sou justo. O Lula, quando foi confrontado, teve atitude de homem. O Bolsonaro teve atitude de quê? De um rato. Coisa feia. Como é que você vai defender aquilo? Agora tá lá chorando, que não sei o quê. Essa semana ele deve dizer que vai aparecer com diarreia, com erisipela, com espinhela caída, com alguma coisa. Né? Alguma coisa. Vai pegar alguma coisa. Não tem problema. Catapora, alguma coisa dessa daí, ele vai aparecer. Toda semana só sabe, tá doente, tá pior, tá isso, tá aquilo. Eu lamento, cara. Mas é o seguinte, é uma figura, é um sujeito frouxo.
Frouxo, frouxo. Todas as vezes que foi confrontado, nunca enfrentou nada nem ninguém. Ele teve coragem de ir lá e dizer que aquele pessoal que estava parado na frente dos quartéis era um bando de maluco. Que o banco do Paulo Guedes cresceu pra caramba no governo Bolsonaro, né? Cresceu não, virou um banco, virou um monstro. Um comprometimento. Aí as pessoas podem falar assim, não, mas é porque ele é um cara de direita. Ele tá lá pra fazer isso. Poxa. Olha, eu não duvido, mas eu acho que isso não é questão aqui, eu acho que não é isso de direita ou esquerda. É malandragem, é um cara que é malandro. E de gente malandra aí não tem lado, não. Malandragem não escolhe ser de direita ou de esquerda, não. Tem um monte de política aí de esquerda aí, de centro-esquerda aí, que pegam os caras aí numas situações assim super estranhas com dinheiro. Quando o político é envolvido em coisa de dinheiro, eu tenho uma grande desconfiança de que o meu dinheiro tá ali no meio. E as desculpas assim é um troço horroroso. Mas histórias assim super mal contadas. E que geralmente fica tudo nisso mesmo, né? E aí o governo que podia estar lá, né, aproveitar o momento, a oportunidade, a situação, não, vamos mobilizar aqui, vamos trabalhar nesse sentido, vamos tentar, né, trabalhar as pessoas mudarem a visão. Não, né, ninguém quer mudar a visão de mundo, é manter como tá. A ideia é manter como tá. E eu, sinceramente, eu não sei se o PT, o governo Lula, o PT, eu não sei se esse partido ainda tem algo a mais para dar pra gente de diferente. Porque eu acho legal, né? Deu uma migalhinha ali pra gente. Pô, legal, mas não dá pra ficar sendo só conta-gota, pra ficar fazendo cálculo político, né? Eles são assim, né? Ah, onde que eu posso fazer aqui pra me dar bem aqui, pra ganhar voto? Eles são assim. Né? Essa é a prioridade. Não é aquela coisa, não, eu tô aqui comprometido com o Brasil. Eu não sei se eu vou ser eleito, eu não estou preocupado com isso agora. Eu fui eleito para trabalhar pelo país. Aí entra, trabalha 3 anos. No último ano, aí você vai trabalhar em benefício próprio. E aí fica com essa impressão mesmo do Rubão aqui. Né? Do político, a imagem do político que tá ali só para mamata. Banco Master da Cara, assim, pegou logo, ó. Né? Língua de tamanduá, pegou logo a Petrobras Distribuidora. Ele pegou a Petrobras? É claro, eles que estão por trás da Petrobras Distribuidora. A Petrobras Distribuidora. A Petrobras no governo do Bolsonaro foi Paulo Guedes, então, foi um dos caras que mais enriqueceu no governo Bolsonaro. Com certeza. Com certeza. Ele e o grupo dele. Ele e o grupo dele. Pra você ver que o negócio é tão brabo que a Petrobras vendeu os dutos dela. Vendeu os dutos dela para alugar. Para alugar. Me explica aí como que funciona esse negócio dos dutos da Petrobras. Tanque. Duto. Eu tenho um tanque, eu tenho outro tanque, eu tenho os dutos aqui. Sistema de transferência. Que ela fez. Que ela fez. Dela. Isso aqui... Tudo subterrâneo. Como são dutos, bombas, controladores, tudo, atuadores. Não é dela. Porque quando a gente fala dela, da Petrobras, a gente está tirando a conexão do que de fato é aquilo. Quando a gente enxergar certas coisas, a gente precisa alterar o nome na nossa consciência para ter a percepção maior do que é aquilo. Quando fala coisas de Petrobras, porque era da Petrobras, não era da Petrobras. Certo? Não era da Petrobras. E a Petrobras, que tem isso, é nossa. É do Brasil, é do país. Vendeu a Petrobras. Não, vendeu uma coisa do povo. Porque ali, muita gente trabalhou, pagou imposto para aquilo lá.
Agora, você chegar e sair privatizando, que respeito, quando o político faz isso, que respeito ele está tendo pelo cidadão brasileiro que trabalhou para aquilo lá, porque ele prometeu. Ah, mas foi o outro político, mas não interessa. Eu não estou aqui distinguindo um político do outro. Estou generalizando. Estou generalizando. Ah, mas tem um outro que não faz, mas é a classe, entende? Eu olho para a classe política. E a impressão que a classe política dá para a população é de que é um monte de gente malandra, querendo se dar bem. Então, quando o político ele privatiza um troço, ele tá dizendo o quê? Olha, eu não ligo. Se você ralou para isso aqui, se eu mesmo, minha classe aqui, põe você aí para ficar ralando e ganhando pouco, eu não tô nem aí. E aí, quando ele tá fazendo isso, é pelo bem... É porque eles falam que é pelo bem do Brasil, né? Toda vez que é privatizada uma coisa, meu Deus do céu, né? É uma promessa. Parece que aqui vai virar o paraíso de Jesus. E quando chega na hora, não é nada disso, né? Quem é que está sendo beneficiado? Aquele cara lá que pagou a campanha política? Será? Tudo isso aqui, esse sistema aqui, a Petrobras, como não é tanque, nem é tanque, isso aqui é uma divisão especial. Divisão só acho que era ligado ao Detran, Departamento de Transporte. Transporte, isso aqui é transporte, quando transporte. Eles pegaram tudo isso aqui e venderam. E a Petrobras agora aluga. Mas isso aí não foi o seguinte, olha aqui. Não vou defender o advogado. Será que isso não é a tal da concessão? Se alguém puder me esclarecer aqui nos comentários, eu vou ficar agradecido. Advogado aqui do diabo. Você tem uma operação que ela tá muito cara, você não consegue fazer ela baixar. Vamos, sei lá, você gasta... Porque todas essas situações aí são R$1 bilhão que você acaba gastando. Ah, não é 100 mil, não é assim certo, que funciona. Mas vamos embora, pode falar. O que acontece é que você tem lá um custo aí mensal, sei lá, de 1 milhão. E você vai lá e vende isso por, sei lá, 500 milhões. Se você investe esse dinheiro, com o que você vai pagar do aluguel do duto, por exemplo, é o suficiente para você... Você investe isso aí aonde? Não, aí já é o problema do Lula. Pera aí, calma. Se fosse hoje, né? Na época do Bolsonaro. Olha aqui. Você entende? Olha aqui, Existem olha aqui, situações olha aqui. em que vender... Isso aqui é uma instalação... Ninguém faz isso. Isso aqui é uma instalação perene. Isso aqui é a mesma coisa que você vender as veias do seu corpo. Setor estratégico, né? Então é o seguinte, isso é um problema. Peraí, olha só, não, mas não é só isso não. Em 2 anos e meio, tá pago. Em 2 anos e meio, esse é um em negócio 2 anos e mal meio tá feito, pago, entendeu? e o cara vai explorar isso aqui por 50 anos, 60 anos. Né? 2 anos e meio tá pago e eu acho que ainda é muito. Então é isso aqui. E se brincar, comprou com dinheiro do Estado ainda, né? Ah, com certeza. Não, O Estado dá um monte de concessão, isenta um monte de empresa aí de pagar imposto. Eu quero saber onde está escrito na Constituição isso. Que você tem que dar concessão. Onde você tem que priorizar mais um setor do que o outro do país. Eu quero saber onde está isso. Ah, mas é um troço político. Mas peraí, o troço político segue ou não a Constituição? Porque a Constituição lá, o pessoal tem que proteger o país, os brasileiros. Sabe que todos do Brasil se sentem protegidos? Quando uma coisa é privatizada, aí o preço sobe, aí o serviço fica ruim? Isso é agir a favor do Brasil? Quando tu pega lá, tu vende, privatiza o troço, dinheiro ralado de imposto aí, de uma pressão econômica que sempre é imposta em cima da gente, e vai lá e vende. Ele tá pensando no bem do Brasil? Que o político lá diz que ama a Constituição. Será?
Comprou Pegou fiado. do BNDES Não, mas comprou ali, fiado. vou pagar depois. Comprou fiado. Já começa a pagar Paga com aqui 2 dinheiro. anos. Tá? Então, quer dizer, é você vender o teu carro e passar a alugar ele mesmo. Se o cara comprou o teu carro, pagou o teu carro e vai te... Que coisa, né? E olha que eu concordo com ele. Acho que os próprios políticos acabam dando essa percepção para as pessoas. A pessoa não está pensando em direita e esquerda na hora. Ela pensa na classe política. E a classe política parece que quer continuar assim. Né? Não tem mobilização para mudar nada. Que coisa, hein? Vamos ficar esperto aí, gente. Esse ano é eleição, hein? Vamos abrir o olho. Então é isso. Tchau.